Ai, que emoção. Aí, ó. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Gelo Podcast, o melhor podcast com o nome de Café com Gelo que você já vai ver aí na Galacta. Não tem outro melhor com esse nome. Se tiver, manda pra gente o contato que nossos advogados mais conceituados na OAB vão entrar em contato e processar aí quem roubou esse nome maravilhoso da gente. Mas, como sempre, em episódios sensacionais, cara, a gente tá bombando nos episódios, os últimos episódios aí, com pessoas diferenciadas e hoje não é diferente. Estou até emocionado aqui para entender muito mais sobre arquétipos. Já mandei logo aquele spoiler, calma. Mas antes de tudo, para brilhantar os nossos episódios, como sempre, a Jéssica Criativa está aqui mais uma vez, hoje sentada, sem problemas na coluna. Vai lá, Jé, manda a sua... Gente, eu tô ótima! Calma, tá no começo. Não, eu tô bem, não está formigando, tudo certo. Acho que eu vou aguentar o bem. episódio inteiro sentada, vamos ver. Boa. Bora lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aí. Hoje o assunto de hoje vai ser top, hein? Mas antes eu vou chamar o cara das ideias para ele poder chamar a nossa convidada. Bora! Bem-vindo a todos, valeu aí pela... Mas antes, já tem um like já, vamos trocar um pouco o CTA, né? Deixa o like aí primeiro, só para dar aquela moral pra gente. A gente faz esse episódio com todo carinho aí para vocês. Agora sim, enrolar muito, né? Porque a gente tava num papo aqui muito da hora e para a pessoa não perder a linha de raciocínio. Isso. Ju, se apresente e fale o que a gente estava falando a respeito de arquétipo no Instagram, isso. de saco. Antes de tudo também, explica pra gente o que é arquétipo, né? Vai lá, manda a mão. Explica pra gente. Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, qualquer coisa, né? Isso. Eu sou a Ju, do Paris. No meu perfil lá no Instagram, eu falo sobre arquétipos dentro de posicionamento de imagem e marca pessoal, tá? Então, eu uso essa ferramenta para aplicar dentro de posicionamento de marca pessoal. O que é arquétipo? Arquétipo é uma série de repositórios de ideias, imagens, conceitos, tá? Isso aí é uma coisa que vem lá desde a Grécia super antiga, Platão e tudo mais. Foi refinado pelo Jung, então o Jung colocou um holofote dentro desse assunto, dentro da psicologia, e aí duas estudiosas tentaram fazer como se fosse um paralelo e aplicar isso dentro de estudos de branding, de marca e tudo mais. É a partir daí que se deriva o entendimento de arquétipos, que seriam esses modelos, são padrões, tá? Que tem a ver, né, um pouquinho ali com a personalidade daquilo que se espera que seja de uma marca. Né? Então, essa metodologia, no início, da Margaret Mark e da Carol Pearson, que foi quem trouxe essa ferramenta da psicologia para o marketing, tinha como objetivo entender ali a dinâmica e fornecer um filtro de posicionamento para marcas corporativas. Tanto é que os maiores exemplos que a gente tem são de marcas corporativas. Todo mundo ouve falar da Apple, da Nike, que são marcas que você identifica um arquétipo, ou seja, uma ideia, um grande drive de motivação que fica muito explícito e muito aparente. Só que não dá para a gente aplicar completamente essa metodologia de uma marca corporativa dentro de uma marca pessoal. Por quê? Porque nós temos, né, a gente não é uma coisa só. A gente tem várias influências e a gente traz isso para dentro da nossa marca, para dentro do nosso posicionamento, também de maneira ordenada, espera-se, né? Então, o meu trabalho é fazer esse refinamento, esse ordenamento, mas não usando apenas um arquétipo, como muitas marcas corporativas fazem. Então, basicamente, é isso que eu faço e é sobre isso que eu falo. Ficou claro ou não? Sim, top. Ficou. Então, assim... É um pouco de autenticidade, é um pouco de... Como foi a palavra que eu tinha falado, Evandro? Sei lá. Você esqueceu. Autenticidade, você usou essa palavra. Não, é um mix disso, é um mix de... Comunicação? De vários... Mais ou menos, tá? Ele vai atuar dentro de uma estratégia de comunicação.
Eu sou um pouco com essa coisa da autenticidade só, tá? E eu acho que isso que é interessante porque linka com aquilo que a gente estava falando antes da gente começar a gravar, que é essa coisa da negociação que a gente precisa fazer sempre, né, entre o que a gente quer fazer, tá, na hora de produzir conteúdo e a plataforma, né? E também a nossa audiência, porque a gente não produz só para a gente, nem só para a plataforma, nem só para a audiência. Da mesma forma, também não faz muito sentido, e aí eu sou meio cri-cri, meio chata com isso, com relação a usar arquétipo como se fosse uma salvação para você ser só quem você é e ser muito amada por ser a pessoa mais autêntica do mundo e mais incrível, e não é necessariamente isso. Arquétipo está dentro de uma estratégia. Então, pensa lá, quando eu falo que nós somos uma infinidade de coisas, né, assim, não de variação de personalidade, mas pensa que, possivelmente, com um companheiro, um parceiro de trabalho, você tem uma postura, você é reconhecida por um tipo de comportamento e tudo mais. Na sua família, você é uma outra coisa, com seus amigos. A linha condutora é a mesma, você não mudou. Só que a forma como você é percebida, muitas vezes muda. Porque no ambiente de trabalho você é de um jeito, com seus amigos você é de outro. Enfim, e a gente vai fazendo isso meio que naturalmente ao longo do tempo. Aí chega a ferramenta arquétipos, aí todo mundo acha que então, beleza, é só para eu ser mais autêntico. É só para eu ser, então, descobrir a fórmula para eu ser quem eu sou apenas e todo mundo vai me amar. E não é isso. É para a gente entender como conduz e, assim, e estrategicamente escolher quais dessas possibilidades você vai trazer para a sua comunicação. Seu então, posicionamento, né? O seu posicionamento. Então, é uma escolha, precisa ser uma escolha estratégica. Tem gente que fala, você não escolhe, é sobre essência. Não, é sobre escolha. É sobre escolha. Então, você precisa entender, obviamente, quem é você, quais são os arquétipos que se relacionam com a sua vida, com a sua personalidade, mas também com a forma como você quer ser reconhecida, como você quer ser lembrada, que conjunto de coisas você resolve para o seu cliente, porque isso vai entrar dentro da sua promessa de marca ou das suas promessas de produtos e serviços que vão estar relacionadas a um arquétipo. Então, você precisa entender que é uma decisão estratégica acima de tudo, né? Não que você vai vestir uma roupa do personagem tal, mas você precisa pensar isso de maneira estratégica. Caraca! E aí, ligando ali com a né, que a gente estava falando sobre essa produção de conteúdo, é isso. Não é só produzir o que a gente quer, então também não é só eu ser quem eu quero. Eu vou aparecer aqui do jeito que eu quiser, me amem ou me odeiem. Não, a gente... E aí, dentro de um estágio, né, até de você observar o seu negócio, será que você tem esse capital para você falar assim, me amem ou odeiem? Sabe? Então a gente precisa pensar, né? É sempre uma negociação entre quem você é, claro, de maneira verdadeira e tudo mais, mas a forma como você quer ser percebida também. Entender o jogo do Instagram, né? As pessoas entram ali por motivos bem específicos, né? Então, você entender um pouco sobre isso, que as pessoas esperam também que você seja, ou esperam ver e tudo mais, pode te dar um norte, né? Para que você entenda, opa, eu tenho essas habilidades, eu tenho essa potência, digamos assim, dentro de mim, então eu vou colocar dentro desse filtro, né? E aí você pode, inclusive, ir testando para entender se aquilo, de fato, faz sentido para você, na sua comunicação ou não. Mano, então, por exemplo, um arquétipo que eu sempre curti, eu me identificava um pouco também, é o bobo da corte, né? O fato de levar as coisas com leveza. Não, bobo da corte ser bobo. Quer dizer, também, né? Mas... levar as coisas com leveza, tal, com um bom humor. Então, tipo, sou um criador de conteúdo, eu quero criar conteúdo e trazer um pouco de humor, um pouco de leveza, sabe, descontração. Então, eu poderia estudar esse arquétipo, bobo da corte, e incorporar alguns elementos. Exato, você se aproxima disso, você traz... eu não chamo de bobo da corte, eu chamo de irreverente, porque traz justamente essa quebrada, mas enfim, é a mesma coisa. Mas você traz isso, você se aproxima, você traz para a sua comunicação. Só que quando você escolhe o arquétipo, é claro que vai ter sempre uma... eu vou falar de energia, mas não é necessariamente algo místico, tá? Mas assim, você vai trazer ali o tom, a energia que seja a mais dominante, digamos assim.
né? Então você precisa entender isso, entender onde é que você quer chegar, que tipo de coisa você está resolvendo, e aí você faz meio que uma combinação. Por quê? Porque a gente vai mudando mesmo ao longo do tempo. Em alguns momentos, a nossa narrativa para vender alguma coisa, ela sofre alterações. Então, você traz, ali é como se você colocasse dentro do seu potinho, da sua caixinha de ferramentas. E aí você pode, por exemplo, se o irreverente ele é o mais importante, ou é aquele que te representa melhor, é o dominante, ele vai estar sempre ali de alguma forma, porque você muitas vezes vai poder usar outros para, né, usando ali dentro da sua caixinha de ferramentas. Lá, eu tenho uma mentoria que eu falo sobre isso, eu ensino sobre isso, e não é vendendo peixe não, mas é só para falar, assim, eu desenvolvi um método que se chama... Pode vender. Não, mas assim, só para que vocês entendam onde é que como é que eu consigo organizar isso, e para que vocês também possam pensar isso e organizar isso, né? Se a gente não é um arquétipo, porque o arquétipo ele é uma ideia, tá? Então, ainda que a gente tenha referenciais de imagem, por exemplo, não dá para você pegar uma coisa e você falar assim, não, isso é um arquétipo. É igual, por exemplo, aquele símbolo lá da Nike, acho que é swoosh, né? Aquela vírgula lá, aquela asinha, né? Aquilo não é um arquétipo. Aquilo é uma representação de uma representação arquetípica. Aquilo é como se fosse a asinha lá daquela deusa Nike, né? Então, nem a deusa, nem o swoosh, eles são arquétipos, eles são representações. Então, a gente também não é arquétipo, né? Mas a gente tem 3 formas de trazer esse arquétipo para dentro da gente, da nossa comunicação, da nossa linha editorial, das nossas narrativas, que são justamente o que eu chamo de arquétipo PIN, ou que seria o PIN arquetípico, que é pensando, então, nesse mix de personalidade, imagem e narrativa. A gente geralmente vai ter algo mais assertivo ali, mais firme em relação à nossa personalidade, obviamente, em relação à nossa imagem, né? Mas a narrativa, ela pode ir mudando um pouquinho ao longo do tempo, de acordo com os nossos objetivos estratégicos. Então, é só um apanhado para que vocês entendam como a gente pode trabalhar os arquétipos dentro dessas 3 estruturas. Boa. E aí, tô falando pra caramba, né? Mas aí, tipo, incorporando esses arquétipos na minha comunicação, o intuito é atrair pessoas que se identificam, que gostam desse tipo de arquétipo, como, por exemplo, não sei, se você é propaganda da Nike, ela é muito diferente da propaganda de, sabe, uma outra marca masculina de roupa. Sim. Né? Um mostra essa parte aventureira, outro mostra a parte de sofisticação e tal. Exato. Então, tipo, e aí você atrai as pessoas dessa forma? Não só por identificação. Identificação, uma parte. Mas o que movimenta mais as pessoas não é a identificação, é a inspiração. Às vezes a gente se aproxima de pessoas porque a gente se identifica. Mas na hora de tomar uma decisão, muitas vezes a gente vai tomar essa decisão do lado que nos inspira, não necessariamente daquele que nos identifica. Por exemplo, eu acho que é um exemplo que é meio, né, que a gente olha, às vezes, uma galera muito, muito rica, sei lá, que topa uns desafios muito loucos, de passar, sei lá, vai para o deserto, passa um negócio lá de privação, sabe? As pessoas que se colocam nesses limites, viajam para lugares não só completamente estranhos, sabe? Assim, que você olha e fala, meu Deus, por que a pessoa se colocou nessa situação? Essas pessoas não necessariamente se identificam com aquilo, mas elas buscam uma inspiração em outro repositório, que seria de arquétipos, sabe? Então, por exemplo, um cara que seja, sei lá, CEO de uma grande empresa, super governante. A vida dele é sobre o arquétipo governante. Ele se comporta como governante, ele toma essas decisões todas, é uma vida toda engessada. Aí imagina que na época de férias ele vai para um retiro espiritual lá no Himalaia, viver, sabe, uma vida de silêncio e tudo mais. Isso é porque ele se identifica com aquilo ou porque aquilo o inspira? Isso está mais no contexto de inspiração. Quando a gente fala da nossa marca, seja uma marca corporativa ou uma marca pessoal, é a mesma coisa. Vai chegar gente que se identifica com a gente, tá? Mas o mais, né, assim, o grosso, digamos assim,
E daquelas pessoas, inclusive, que vão comprar alguma coisa, são as pessoas que se inspiram para aquilo que a gente faz, pela forma como a gente faz. Por isso que é importante a gente, a todo momento, falar de história, falar de valores e tudo mais. Então, a inspiração ela tem um peso muito grande. Nem sempre quem se identifica com a gente compra. Pode se identificar, mas em algum momento fala assim, mas é meio que como eu, sabe? Você coloca no seu nível, no mesmo nível, e essa pessoa muitas vezes não vai dar um passo adiante. Agora, quando você se torna alguém que inspira essa pessoa, fica mais fácil para você fazer essa conversão para venda. Nossa, beleza? Top. Mas bacana, hein? Falando do arquétipo, tipo, o arquétipo governante, o arquétipo do irreverente, ou como o Evandro gosta de chamar, o bobo da corte. Bobo. Mas, isso. Porque o Evandro é meio brincadeira. Mas. Me identifico, entendeu? Por isso que eu te chamo assim. Eu também acho que me identifico também com o irreverente, talvez. Mas também. Quais são Fez bobo aqui. Quais são os principais, se é que existem os principais, ou tipos de arquétipo? Para dentro dessa metodologia, que foi a que a Margaret Mark e a Carol Pearson definiram a partir dos estudos delas de Jung e tudo mais, na verdade, agora não vou me lembrar qual das duas era, mas uma é profissional de marketing e a outra tem esse arcabouço lá da psicologia. Uhum. São 12 arquétipos. Então, elas definiram ali 12 arquétipos e aí divididos em 4 grupos. Então, vai ter, cada grupo tem 3 arquétipos ali dentro. Então, vai ter um grupo que vai falar sobre poder, controle, estabilidade, e eles, os 3 se relacionam de maneira diferente com essa ideia do poder, do controle e da estabilidade. E a gente está falando do cuidador, cuidadora, está falando do governante e está falando do criador, criadora. Então, todos eles se relacionam com a questão do poder e do controle de maneiras distintas. Pensa no seguinte, ainda que na sociedade atual a gente possa encontrar esses 2 papéis que eu vou falar de maneiras muito diferentes, em cada família e tudo mais, quando a gente fecha os olhos e pensa nisso, ou vê uma história, um filme, alguma coisa bem tradicional, a gente consegue entender o que deveria ser, pelo menos nesse molde, mais tradicionalzão, papel de uma mãe, papel de um pai. Então, a gente consegue entender. Os 2 se relacionam numa casa, por exemplo, numa família, com esse assunto, de cuidar da família, de suprir as necessidades, desse cuidado e tudo mais. Só que se você pensa num pai e numa mãe, eles se relacionam com isso de maneira diferente. Então, provavelmente, a mãe é que vai dar aquela... vai exigir a nota da escola, mas também oferece um colo, um carinho. O pai, muitas vezes, é aquele que também exige coisas, mas ele supre, digamos, a parte financeira. Isso está mudando. Que bom que está mudando, mas a gente tem essas... Muitas vezes ele vai ser aquele que está mais distante. Então, quando você pensa numa marca pessoal, numa marca corporativa, o governante ele sempre coloca um muro muito maior entre quem ele é e quem está se relacionando com ele. Aquela coisa que está ali atrás da mesa, aquela coisa meio poderoso chefão e tudo mais. Assim como a gente pode pensar num pai que trabalha pra caramba, e aí ele chega de noite e ele não tem muito tempo para desenvolver afeto, por exemplo. Mas o afeto dele, a forma dele de mostrar carinho, por exemplo, é dando lá toda a grana dele no final do mês. Pode ser que, então, é uma forma de se relacionar com isso. O criador, ele também busca uma espécie de poder e controle sobre o mundo. Então, ele começa a criar coisas para fazer acontecer as coisas que ele deseja, para manter essa aparente estabilidade ali ao redor dele, para ele se sentir poderoso. Então, a gente está dentro desse grupo. Eles se relacionam de maneiras distintas. Um outro grupo é o grupo do relacionamento, da pertença, que é o grupo que a gente está falando do cidadão, a gente está falando do irreverente, a gente está falando da amante. A gente tem a amante, que é um arquétipo que fala muito da intimidade, fala, de certa forma, de uma sedução também, mas tem a ver mais com um aspecto íntimo, de alguém ou de uma marca que você usa para ser notado, ou que você deseja estabelecer essa conexão mais próxima. Então, não tem uma distância tão grande.
A pessoa sabe o seu nome, né? Conversa com você de maneira muito próxima, muito íntima. Então, vai buscar esse tipo de relacionamento. O cidadão é aquela coisa que quer entrar, não quer chamar atenção para ele, certo? Então, ele quer pertencer. Ele acha que todo mundo tem o direito de pertencer ali igual, todo mundo é a mesma coisa, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, uma torcida de futebol, são pessoas diferentes ali, mas todo mundo bota aquela mesma camisa, né? E tá todo mundo ali gritando em uníssono e tudo mais. Isso é uma coisa. O irreverente, olha, que é o bobo da corte, ele olha para isso e ele fala: nós somos todos iguais. Mas eu posso ser diferente se eu quiser e tá tudo bem, você pode ser diferente também. Então vamos reunir aqui, você é desse jeito, eu sou desse, vamos rir junto, sabe? Vamos trocar junto. Então todos eles estão falando basicamente da mesma coisa, né? Que essa é importante a troca para esses 3 arquétipos, mas se relacionam de maneira distinta. O outro grupo é o grupo do risco e mestria. São daqueles que querem provar o seu valor. A gente tem o herói e o rebelde, basicamente, em lados opostos da balança. É como se fosse, sabe, os 2 lados da moeda, né? Eles são diferentes em termos de ideia, no sentido, né, você vai trazer um conceito arquetípico. O herói, ele quer provar o seu valor, ele é virtuoso, né? Ele tá trazendo todo mundo com ele geralmente vai ser aquele que se coloca na frente dos demais e tudo mais. Seria um arquétipo de um super-herói, por exemplo, né? Na vida comum, quem vai fazer concurso para a polícia e se coloca ali à disposição da sociedade. Mais ou menos isso. Não é só, não se resume a postar, por exemplo, foto puxando ferro na academia e tudo mais. Que muitas vezes as pessoas martelam numa coisa só. Não é só isso, né? Você tem toda essa questão da virtuosidade, dos valores. Quem usa o arquétipo do herói trabalha muito valores pessoais e tudo mais. O rebelde, ele tem esse ímpeto de se provar, só que geralmente quebrando o status quo. Então, vai ser aquele que vem ali meio do contra, ou que percebe, né, que tá tudo meio que numa mesmice, e vem ali, né, e dá um porradão, e não é assim, vamos, né, também tem uma questão de valores pessoais muito, muito forte. Então, os 2 lados da moeda ali. E o mago, né, que é aquela coisa que não, isso é uma coisa que eu vejo também, as pessoas acabam trazendo para um conceito místico só. E, na verdade, não é só isso. Quem é marqueteiro, a gente aqui, acaba trabalhando muito o arquétipo do mago. E nem por isso a gente está aqui com incenso, com nada disso, certo? A gente não tem o trabalho de pegar uma coisa que é aparentemente boba, ou é um artigo, sei lá, nada, e a gente não cria alguma coisa, não cria um desejo, a gente está manipulando, né, informação, dados, a gente está modulando a forma como a gente é percebido, como o nosso produto é percebido. Isso é coisa do mago, essa maestria. Isso não significa, por exemplo, que ele vai estar na sua imagem pessoal, certo? Então, essa questão da mestria está dividida ali entre o herói, o rebelde, o fora da lei, e o mago. E o último grupo que eu vou falar, que é o grupo, na verdade, eu fiz a ordem inversa, né, de apresentação, mas é o grupo da espiritualidade, digamos assim, da autorrealização, tá? Que é o do sábio, o do explorador e do inocente. O inocente é aquela coisa que mora muito dentro desse entendimento inicial sobre arquétipos, que é do tipo, vou descobrir a minha essência e todo mundo vai me aceitar do jeito que eu sou, porque o que eu quero mesmo é ser quem eu sou, feliz, e você pode ser também feliz. Um pouquinho parecido lá com os arquétipos ali do pertencimento. Mas o inocente tem essa coisa do viver no paraíso. Geralmente são aquelas pessoas muito idealistas que vão morar ou lá no passado, porque lá no passado era tudo muito melhor, ou então é aquela coisa que vai
vai lá, voar lá para o futuro e pensar, sei lá, numa sociedade utópica, não sei o que, não sei o que lá. Isso é coisa do inocente. O sábio fala sobre essa busca pela verdade, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em filme, o sábio geralmente é aquela pessoa bem, né, que vai ali buscar conhecimento, mas não necessariamente ele está ali no combate, né? Pensa lá, sei lá, no Kung Fu Panda, que é uma ação. Mas você tem lá o mestre Shifu lá no alto, né? E o Kung Fu, o Panda lá tem que subir tal até a idade, tá no alto. Também causa um certo descolamento, também está distanciado, né? Porque no fundo, o mestre Shifu, ele não foi buscar conhecimento para resolver nenhum problema que está rolando lá embaixo. Mas o conhecimento dele é aplicado naquilo também, né? E o explorador também tem essa questão dessa realização de buscar a verdade, mas é uma busca da verdade que não está isolada lá no alto de uma montanha. Ela está no contato com o mundo, com a vida do jeito que ela é. Eu sempre gosto de dar um exemplo de um filme que é o arquétipo do explorador perfeitamente. Assim, é uma aula sobre isso, que é aquele filme Na Natureza Selvagem. Vocês já viram? Putz, não sei. Já. Não. Muito bom filme. E é um filme que fala sobre esse momento, né, desse rapaz, não vou dar spoiler, né, assim, assistam o filme, mas é um rapaz que ele chega um momento da vida dele que ele resolve abandonar tudo e viver e sofrer as consequências aí da vida, né, é como se fosse falar assim, vamos ver o que acontece, vou buscar se eu encontro essa verdade do que eu busco no meu caminho. Foi o Evandro que viu? Foi. Né? Então, Então, tem um livro também. Hã? Não, tem um livro também. Mas eu vi o filme. Eu só vi o filme, eu acho que foi o Champagne que adaptou, né? Então, esse filme é uma aula sobre o arquétipo do explorador. Depois assistam. Então, dá para entender um pouco a dinâmica. Esses arquétipos, eu falo muito, gente, qualquer coisa que me conta. Isso é bom. Não, pode falar. Esses arquétipos, eles são usados dentro do marketing, mas também são usados em filmes, para contar histórias e tudo mais. A gente vai reconhecendo esses papéis ao longo das trajetórias, aí, das coisas que a gente vai vendo. Massa. Você consegue associar, tipo, uma marca para cada arquétipo, assim, só para a galera associar melhor? Do tipo, sabe, por exemplo... Vamos ver se de cabeça eu lembro de todos, mas, por exemplo... Tipo a Coca, por exemplo. A Coca, Oi? Nike, a Coca, a Nike... A Coca trabalha muito inocente, essa coisa do Viva a Felicidade, né? Essa reunião da família, naquele momento. Da família, do Natal, né? Que foi o que... E pensa no seguinte... Cara, agora você falando isso, acho que eu tô lembrando de uma aula que eu tive disso em marketing, né? E mencionava a Coca-Cola. Sim, e aí você pensa no seguinte, eu acho isso muito bacana, tá? É o poder do marketing. A identidade arquetípica, né, da marca, aquilo que a gente consome, é inocente. Só que por trás, né, o trabalho é um trabalho super do mago. Por quê? Porque não existe nada na Coca-Cola que seja benéfico para a nossa saúde. Né? Lá para o espelho, eu fui buscar, né? Eu fiz recentemente uma imersão, e aí eu estava buscando os exemplos e tudo mais, e eu fui procurar isso para saber se tinha, né, algum dado sobre alguma coisa que a Coca-Cola era boa para a saúde. Todas as indicações para a Coca-Cola são assim, para limpar vaso, desencrustante de ralo, de pia. É para isso que a Coca-Cola serve. Né? Ela não serve para nada. Só que... Tudo que não presta a gente gosta mais, né? E é um super trabalho de marketing, né, do mago, para transformar essa coisa maravilhosa no símbolo da felicidade, no símbolo da reunião de família. Sabe? Então é muito louco isso. E a gente compra a despeito de saber que faz mal. Tipo, eu adoro Coca-Cola. Então, assim, não adianta. A gente sabe que faz mal, mas tem um sabor todo especial, que é um sabor de um momento, né? Quase que uma coisa mágica. Exatamente. Olha que incrível. Exato. Uma Coca com pizza. A propaganda de cerveja também é assim? Não ouvi. A propaganda de cerveja também
trabalha nesse arquétipo? Porque sempre mostra tipo, a galera reunida, mais de hour, festa, propaganda de cerveja depende. Muitas vezes está falando ali com irreverente. Lembra dos comerciais da Skol que tinham, não sei se era da Skol, que tinha os caranguejos. Os caranguejos. Isso, exatamente. Fala do irreverente. Então, depende, ó. A Brahma nova, não tem uma Brahma aí que tem... Puro malte. Duplo malte. Ela foge... Duplo malte? Eu não sei, eu só vi a chamada. Ela busca um posicionamento diferenciado, certo? Então, você vê, até as cores que ela usa na campanha são diferentes. Ela mais clássica, né? Parece. Exato. Tá indo ali para uma seara do que seria um governante com amante. Pensa ali no vinho, né? É toda a cor que eles usam foge completamente do mercado de cerveja. E é fato que alguns arquétipos conseguem estabelecer tickets maiores, sabe? Por conta do senso de exclusividade, do refinamento. Então, assim, não que você não possa criar um super produto do inocente e ele ser caro. Pode, vai sempre existir uma exceção, mas, via de regra, são produtos mais baratos. Por quê? Por conta da característica que tem a ver com a personalidade inocente, e que é uma coisa mais fácil, mais acessível, entende? Então, os tickets acompanham, acabam que são tickets mais baratos também. Quem usa muito inocente, além da Coca-Cola, por exemplo, que é um super exemplo, são propagandas de produtos infantis e tudo mais, né? Assim, sei lá, shampoozinho para criança, não arde o olho, sabe? Então, acaba que mora dentro desse arquétipo. E você falando da cerveja, do arquétipo, de trazer o ticket mais baixo, tem não é uma propaganda, mas é meio que um conteúdo que a própria Skol criou. Porque a Skol, né, tipo, todo mundo vai, Skol é cerveja muito barata, e a galera acaba, não é boa, não tem gosto bom. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram, colocaram a mesma lata, e eles embalaram a lata, e colocaram uma outra coisa totalmente diferente. Tipo, e falaram assim, essa cerveja que é nova, é uma cerveja artesanal, nunca saiu em nenhum lugar, experimenta pra ver. E o cara tá tomando Skol. Aí ele experimenta e fala, caramba, mano, que cerveja top, muito boa. Aí ele tira a embalagem e é Skol. Então, tipo, o cara olha... Fizeram algo parecido, mas eu acho que não foi aqui, mas com a Pepsi e Coca-Cola. Porque a Pepsi vende muito menos do que a Coca-Cola, apesar de ser mais gostosa, teoricamente, aí pelos estudos, do que a Coca-Cola. Então, fizeram algo parecido, uma pesquisa assim. É duplo cego que fala. Exato, exato. Aí a pessoa, tipo, não sabe o que está tomando, prefere a Pepsi. Mas na hora de comprar, vai lá comprar a Coca-Cola. Então, isso acaba, né? A gente tem uma relação afetiva com as marcas, né? Isso tudo é emocional. É por isso que a gente precisa prestar atenção nessas coisas, porque funciona. Querendo, não querendo, funciona, né? Muito bom. Aí entra naquela questão que você falou de ser a parte, não é a identificação, né? É a inspiração. Então, é totalmente emoção, né? As pessoas se inspiram na felicidade e vão atrás do quê? De Coca-Cola. Exatamente. É aquela coisa de você estar mega triste e o chocolate em si não vai fazer muita diferença na sua vida, mas você quer um chocolate. É a mesma coisa. Sim, né? É muito, muito psicológico, né? Exatamente. Um outro exemplo de marca é muito batido da Apple com relação ao criador, né? Só que não sei se vocês já perceberam, a Apple, e aí algumas marcas corporativas fazem isso, assim, começam o que a gente tem mais facilidade para fazer, por ser uma marca pessoal, que é flexibilizar narrativas e alcançar outras pessoas, né? Às vezes equalizando ali os arquétipos que a gente está trabalhando. A Apple fez isso, está fazendo isso, usando o governante. Lembra que eu falei, o governante, a preocupação dele é controle, estabilidade, segurança mora dentro desse universo. E aí, sei lá, não vou me lembrar, talvez um mês e meio, sei lá, eu passei na rua e tinha um banner gigante da Apple e a tagline era alguma coisa sobre segurança, do tipo,
com a gente, seus dados estão super confiáveis. Eu não vou lembrar a tag certinha, mas é uma forma de você falar com um público que é governante, que valoriza a segurança, que não é necessariamente o público do criador, né? Assim, ele se importa com isso, mas ele está mais preocupado em colocar a visão dele para o mundo. Não é à toa que, antigamente, quando tinha aquele Macintosh coloridinho, né, que tinha aquela bundinha colorida transparente, né? Era o computador do pessoal que era designer, né? Hoje em dia, você não precisa ser designer, você não precisa colocar mais essa para você querer ter um MacBook, né? Você compra pelo símbolo de status, talvez. Pode ser que ele tenha os atributos ali que você queira. Geralmente tem uma questão envolvida, que é uma questão emocional, status, não sei o quê, e tudo mais. Sim. E aí, isso não mora tanto quando você fala da segurança, o status, isso são coisas que são muito importantes para quem é governante ou para quem deseja ser governante, né? Para você exercer influência e tudo mais. Então, você consegue ir flexibilizando isso de alguma forma. Nossa, muito bom. Da hora. E agora, assim, para a galera que tira conteúdo, que prende aqui, né, na internet, no Instagram e tal, existe algum arquétipo mais propício para ter resultado, ou isso não tem nada a ver? Isso vai depender muito Não. Pessoa. Isso vai depender de, basicamente, quem você é e quem você quer alcançar. Porque são pessoas diferentes, né? Assim, você precisa pensar no que essa pessoa, né, na sua persona ali, né, ela entra para fazer ali no Instagram. O que ela entra para fazer? Possivelmente, a minha persona ela vai ser diferente da persona do Felipe, do Evandro, da Jéssica. São pessoas diferentes, possivelmente, né? Então, elas entram ali por motivos diferentes e aí você precisa desenvolver uma estratégia para alcançá-las. E aí a estratégia não é só do conteúdo assim em si, né? É essa estratégia que tem a ver também com o arquétipo que você vai utilizar, né? A forma como você vai embalar o seu conteúdo, o design dele, as palavras que você vai usar, certo? Então, tudo isso mora dentro de um universo que é muito específico e que você consegue ir modelando ele, né? Para que você consiga alcançar quem você deseja. Então, por exemplo, ó, eu sou uma pessoa que, quem me conhece fora do Instagram, tem uma percepção de mim, assim, eu até postei outro dia uma fotinho de uma caneca que eu recebi quando eu trabalhava no banco e tudo mais, de uma pessoa muito alegre, muito divertida, não sei o quê. Eu não sou necessariamente essa pessoa no Instagram, porque também a minha persona, ela não está muito buscando que eu seja essa pessoa, entende? Então eu troco, e eu não me sinto tão confortável, não é que eu use uma máscara, mas é que eu não me sinto tão confortável sendo essa pessoa, talvez mais descolada, ali. Então eu uso, né, assim, um conforto para mim, que não é de ser essa pessoa tão engraçada. Eu morro de medo, por exemplo, de soltar uma piada, que quando você está no ao vivo, a gente está trocando, a gente consegue perceber se você entendeu, se você não entendeu, e eu posso me explicar, qualquer coisa assim e tudo mais. Ali, quando você coloca nos stories, já era. E aí pode ser que você, né, o Evandro que usa o irreverente, o bobo, pode ser que fique muito confortável com isso. Eu não. Eu fico, caraca, mas será? Será que entenderam? Será que não? Então isso vira contra mim. Então eu prefiro deixar esse meu lado fora da minha estratégia de comunicação. Então eu vou trazer outros arquétipos que também têm a ver com a minha personalidade, com a história que eu estou contando ali, que vai se linkar com a história do meu produto, para que ele serve, para que ele não serve e tudo mais. Então é sempre, né, você busca esse filtro para conversar com quem você quer. Né? E então, ao contrário, porque os três, a gente tem uma pegada muito mais descolada, uma pegada mais... O que você acha que mesmo que a gente tenha tudo de persona, a forma como a gente fala, de repente, pode bloquear a gente, enfim. Bloquear. Tipo, o pessoal pode não gostar ou eles vão se sentir atraídos. Se você está se conectando com as pessoas certas, você desenhou, você sabe exatamente com quem você quer conversar, não tem muito motivo. O que às vezes acontece é que a gente ainda não está alcançando as pessoas certas. E a gente precisa entender o que é. Às vezes é algo dentro do conteúdo que precisa ser ajustado.
Às vezes é isso. Às vezes é buscar trazer um outro arquétipo. Talvez para trazer um sotaque ali um pouquinho diferente. Às vezes é pra isso. somar, né? Dá para unir os dois, por exemplo. Exato. Não tem uma fórmula mágica, né? Tem que entender, basicamente, quem é essa pessoa, quem eu sou, até onde eu posso chegar, e esse teste de entender, né, como é que eu vou alcançar de fato. Porque aí você começa a pensar quais são os assuntos que interessam para ela, porque a pessoa não necessariamente entra só para consumir conteúdo, ela vem buscando outras coisas. Então, vocês que trabalham com essa veia que talvez more nessa coisa lá do irreverente, que é mais leve, que é mais divertida e tudo mais, quais são os outros assuntos dentro da produção de conteúdo, por exemplo, que você possa trazer e dar um samba ali, sabe? Dar um remeleixo. Então, é sempre união, não tem uma fórmula, é por isso que não precisa ter um medo de vestir uma coisa e ficar engessado e não se sentir... Porque a gente teve aquela fase que todo mundo no Instagram estava usando terninho, né? E começou, tipo, a vir essa moda aí. E quem não se encaixa nisso, tava nítido que tava muito desconfortável, né? Exato. E aí entra nessa pergunta que foi o Evandro que fez. De se encaixar, né? Isso. Parte, assim, ó, o Instagram, ele é uma rede social, tá? Muito do amante. Então, é muito comum, é muito natural que as pessoas ali queiram ver determinadas coisas que não são parte do dia a dia delas. Ou seja, elas buscam se inspirar ali, tá? Então, é muito comum, por exemplo, que a pessoa que tem uma vida muito normal, muito mediana, que não tem muitas possibilidades de realizar alguma coisa, se inspirem por profissionais, por produtores de conteúdo que mostrem ali uma realidade que não é dela. Isso tem um potencial de movimentar. Não significa que todo mundo deva vestir a mesma camisa. Até porque se você faz isso e isso não tem nada a ver com você, uma hora ou outra a casa cai. Porque você não se sente confortável, as pessoas conseguem perceber que existe um gap ali. Mas é natural que isso aconteça, que você consiga observar uma maior quantidade de pessoas falando muito parecido. Por quê? Primeiro que se as pessoas estão fazendo, está dando certo, geralmente é um indício de que algo ali está acontecendo. Então, para ser estratégico, talvez funcione você olhar para isso. Não significa que você deva ser, mas o que eu posso tirar daquilo ali, que eu posso implementar dentro da minha estratégia? Então, eu acredito que isso funcione. Pensa no seguinte, o Érico Rocha, eu acho que aqui todo mundo conhece, Sim. Né? Você acha que se ele, assim, genuinamente, vocês acham que se ele estivesse começando hoje, do zero, ele seria quem ele é hoje? Sim. Eu acho muito difícil. Sim. Eu acho muito difícil. E ele traz super o cidadão. O Érico, assim, você assiste uma aula dele, sei lá, uma palestra, qualquer coisa, ele fala baixo, ele tá de camisa branca, ou então ele tá com uma t-shirt lá. Exato. Você vai falar, você ouve ele contando da história dele, que ele trabalhava num grande banco, só que ele não estava satisfeito, e que não sei o que, não sei o que lá. Ele traz toda uma narrativa de que, olha, eu sou que nem você. Eu sinto as mesmas coisas que você sente, eu sei qual é esse perrengue de estar fazendo um negócio e não estar se sentindo realizado. Então, você sabe que o cara é milionário, mas você sente que ele é igual a você. Só que 2022, talvez as pessoas, isso não sou dona da verdade não, é só uma reflexão. Talvez as pessoas não estejam entrando tão mais para ver mais do mesmo do que ela tem na vida dela. É por isso que, por exemplo, tem uma galera que traz muito, por exemplo, comediante. Há pouco tempo atrás o Whindersson lançou um curso, né? Sim. Não vendeu. E não foi um sucesso. Mas justamente algumas coisas elas rentabilizam um pouco menos, porque você quer divertir, você acha graça e tudo mais. Só que muitas vezes você acha que o humor, ele está aí, ó. O humor é gratuito. E aí você tem dificuldade, por exemplo, para
para vender. Sim. Entende? Então a gente precisa olhar para isso de maneira estratégica. Eu acho que é um bom ponto de partida. Eu acho que se o Érico ele não fosse hoje quem ele é, e você já soubesse que ele está ali de camisa branca, ele está ali falando baixinho, e está ali, sei lá, bem no miudinho, mas se você não soubesse, talvez, né? Estou falando você, mas assim, a galera, né? Uhum. Se não soubesse que ele é milionário, que ele já fez não sei quanto, que ele vende 6 em 7, talvez ele fosse passar batido aí, porque tem outra pessoa mais interessante. Entende? Então, eu acho que é mais ou menos assim que funciona. As coisas mudam, né, também, né? Vai olhando. É olhar para o cenário, olhar para o momento do seu negócio. Tem coisa que alguém, por exemplo, posicionamento político. Será que vale a pena? Aquela coisa, é estratégia. Se você tem muito público e você quer filtrar o seu público, talvez seja muito bacana, talvez seja uma estratégia muito interessante. Se você não tem, talvez não seja. Porque você não vai e tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai colocar os seus valores e seu posicionamento de uma outra forma. Não precisa necessariamente ser isso. Mas se você é um influencer, né, um produtor de conteúdo muito grande e você quer filtrar, você consegue fazer isso e colher frutos positivos, porque aí a galera que se identifica, aí é aquele momento que a galera que se identifica vai lá e banca o seu, entendeu? Vai lá, alcança a gente de fora, que não estava nem dentro. Aquela Bianca Rosa, há pouco tempo atrás, ela se posicionou. Sim. Quando ela faz isso, com uma conta gigante, ela fervilha ali, né, traz um fervo para quem já está ali dentro e tem o mesmo pensamento. Isso reverbera fora, e aí tem gente que não se conectaria com a Bianca, mas naquele momento vem e aí vai fazer parte do barulho, e quem não ia comprar e sabe, já tinha um negocinho, vai falar tchau. Sai fora. Então é isso, é estratégia. Caraca, muito bom. Fideliza quem tá dentro e, tipo, meio que dá uma limpada quem não é tão alinhado. Exatamente. Que é o ideal que a gente faça com os nossos valores pessoais mesmo, né? Eles estão aí para isso, para fazer... Para filtrar, sim. Para marcar nosso posicionamento e tudo mais. Exatamente. E uma outra dúvida, agora mais uma dúvida menos técnica. Quando você tá assim, você foi num lugar, você conheceu uma galera nova, ou quando você acabou de chegar assim e tá se apresentando, você começa a identificar arquétipos nas pessoas, fala, esse cara desse jeito. Às vezes sim. Você começa, é como se você tivesse não superpoder, mas você começa a pessoas, exato. E complementando, você consegue ainda falar, eu vou ser desse jeito aqui, porque aí desse jeito eu vou conseguir alguma coisa, você consegue? Com certeza. Com pessoas, assim, na vida pessoal, não. Porque é complicado, né? Se a pessoa tem valores muito diferentes, talvez eu não queira realmente me relacionar e tudo mais. Sim. Mas quando você pensa estrategicamente no negócio, sim. Aí, com certeza. Mas isso é muito legal, porque você começa a ver filme, série, por exemplo, de maneira diferente. Às vezes você já sabe mais ou menos para onde é que está levando. Entendi, sabe? Entendi. Mais ou menos o que vai acontecer por conta do arquétipo, sabe? Então isso é legal, eu acho muito bacana. Caraca, assisti há um tempo atrás uma série chamada... eu acho que é... caraca. Não sei. Olga? Não é Olga, não. É algum nome pequenininho, tá lá na Netflix. É sobre era uma agente lá dessa polícia da Alemanha Oriental, alguma coisa assim, socialista. Acho que é Olga mesmo. É Olga? Acho que é. Brasileira, né? Era uma brasileira. É uma brasileira que foi, não era? Não. Eu acho que não é Olga é brasileira, não é? A Olga é a brasileira, né? A Olga Benário. Mas essa não é, não. É uma série... Cara, eu achei muito legal. Ela era dessa polícia. Ela era uma agente, né? Tipo, que fazia o serviço sujo, né? Uma agente secreta e tudo mais. Né? Vai presa por uma coisa lá que ela não entende nem por que ela foi presa e tudo mais. Então tem toda uma trama que se desenrola a partir do momento que ela sai da prisão e ela quer entender o que aconteceu, né? E aí ela começa a caçar as pessoas e tudo mais. E aí você assistindo, os personagens você já começa a entender mais ou menos para onde é que tá indo, o que vai acontecer e tudo mais. E é muito maneira.
Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Os plot twist pra você, então, não tem graça, né? Você já sabe que... Não, às vezes pega de surpresa mesmo, mas assim, você consegue entender mais ou menos o fio condutor da narrativa, mas você não sabe nunca se é mesmo, porque às vezes podem estar te manipulando, e quando vai acontecer alguma coisa, sei lá. Nossa, você falou de filme, lembrei do Clube da Luta, na mesma hora. Eu vi há muito tempo. É um clássico, né? Que acho que o protagonista, que é o cara do Homem Comum, esqueci o nome, o arquétipo. Esse é o filme com o Edward Norton, né? Eu assisti há muito tempo atrás, cara. Eu não sei nada. Eu sei que tem um negócio que você não pode falar, não é? Uma coisa assim? É isso. Não, porque, tipo, ele é um cara que ele tá saco cheio da vida dele. A felicidade dele é pegar catálogo de imóveis e ficar comprando. Porque a vida dele, tipo, é um saco e ele não gosta. Ele conhece um cara, que é o Brad Pitt, que ele é totalmente oposto. Eu acho que ele seria o arquétipo do rebelde, porque ele é um cara que vai com todas as regras, ele, tipo, questiona muitas coisas da sociedade, fala, isso daqui tá certo, isso daqui tá errado, isso daqui pra mim não funciona, isso daqui pra que serve isso daqui. Uhum. Então, tipo, lembrei na hora, assim, que você falou. Da hora. A gente começa a identificar, cara. É um caminho sem volta. Não tem jeito. Uma vez que você tenha contato com isso, você entra numa espiral que o negócio só vai. Só vai. Eu tava tentando achar o nome dela, da série aqui. Não achei, mas depois eu posso passar para vocês. É curtinha e é muito divertida. É bem legal. Com certeza. Eu vou assistir vendo os arquétipos. Bacana. Isso aí. Pô, cara, é muito legal. Cara, que episódio de podcast, hein, velho? Muito legal, muito interessante. Da hora. Muito bom, velho. Agora é a hora. É um assunto que só vai, né? Assim, se deixar, eu vou falar. E já fica aqui, então, o convite para fazer de novo, falar de novo, trocar ideia de novo. Parte 2. Parte 2. A gente pode falar das marcas, né? Porque, sim, principalmente marca corporativa, né? Assim, marcas muito grandes geralmente usam uma identidade arquetípica muito forte. Assim, é muito. Porque dentro de uma marca corporativa, concorda que tudo ali é pensado para fazer muito sentido encaixar em tudo. A gente não, a gente, né? Às vezes a gente acorda de mau humor e tudo mais, a gente tem influência, né? Assim, tem dia que a gente não tá bem, a gente tá mais interessado em alguma coisa, então a gente consegue mesclar isso de maneira mais natural, de maneira, né, que a gente realmente não vire um robozinho, alguma coisa assim. Só que uma marca corporativa é muito importante que você mantenha ali uma identidade. Então a gente, assim, marcas muito grandes geralmente conseguem fazer isso com maestria. Então é por isso que a gente consegue identificar para a marca corporativa, né, assim, você consegue cravar um arquétipo, ainda que às vezes numa linha especial eles consigam trazer um outro e tudo mais. E dá para fazer um episódio só falando de cada um dos arquétipos e trazer as marcas. Já tá marcado. Esse eu entendi mais ou menos assim. Vai, por exemplo, uma pessoa que ela vamos pegar um produto de renda extra, como ganhar dinheiro online. Uma pessoa, ela pode explorar o arquétipo do comum, da pessoa comum, e falar, olha, com esse curso aqui, você vai conseguir ter liberdade para passar tempo com seus filhos, para você ficar mais tempo com sua família, aí você faz story lá, brincando com os filhos. Esse discurso, se você joga a liberdade na frente, você está falando do lado explorador. Se você, antes disso tudo, você fala assim, olha, se eu, que sou assim, tá me vendo? Assim, papapá, eu consegui, você também consegue. Entende? A gente usa, lembra que a gente usa os arquétipos? Exato. Aí você tem outros acessórios da sua narrativa. Você pode falar da liberdade, entendeu? Você pode falar do quão incrível, por exemplo, é para você realizar o sonho da sua família depois que você vendeu aquele produto, se afiliou e tudo mais, entende? Você vai usando como linhas acessórias, são arquétipos acessórios que você traz. Mas se você já coloca ali da liberdade que você conquistou vendendo aquele produto, você já está de cara, geralmente, falando lá com o explorador. Você está mirando lá no outro. É por isso que é importante você entender, de fato, né, assim, o que você está vendendo de fato para a pessoa.
Porque esse produto, né, no fundo, ele vende algo que tem a ver ali com a sua promessa de marca, com essa realização maior, e é ali que você vai apoiar a sua estrutura principal, a sua narrativa principal. E aí você consegue trazer outros arquétipos ali para dar uma sustentação, que seriam acessórios. Entende? Então, se você vai vender liberdade, é muito importante que você mostre essa liberdade. Né? Quem usa muito, por exemplo, é aquele Thiago Fins. Vai lá no Instagram dele, essa vida que cada hora está num lugar Dubai, incrível, não sei o que. Egito. Né? Essa parte que eu ia falar, achei que tipo, os exploradores tem a galera que realmente faz store cada dia em um lugar, store na praia. Falou, não, a gente tem só a escada. Exato. Você vai dando apoios para a sua linha narrativa. Então, é muito importante que você encaixe isso de maneira visual, não só na sua imagem. Então, assim, para a gente, por exemplo, que é mulher, a gente acaba se preocupando muito com essa questão da imagem pessoal, de trazer símbolos, elementos do arquétipo que a gente está trabalhando dentro da imagem. Mas isso não se resume à imagem pessoal. Isso vai estar lá na forma como você produz o seu post, o seu conteúdo, a foto que você vai trazer. Né? Claro, existe espaço para autenticidade e liberdade? Com certeza existe. Só que eu preciso pensar também, né, numa estratégia. Isso precisa morar dentro da minha estratégia. Pode ser que de vez em quando você poste uma coisa que destoie ali. Depois você vai lá e traz de novo para o seu fio condutor. Caraca, top. Entendi. Mano, que top. Explosões de mentes. Muito bom, muito bom. Ô, Ju, Fico muito feliz. Agradecer demais por ter aceitado participar com a gente, dado seu tempo aí para falar sobre sua experiência aí de arquétipos, e dá para ver que a gente precisa falar mais. Tem muita coisa. Tem muito mais coisa. Tem muita coisa. Já fica marcado para a gente trocar mais ideias. Com certeza, eu fico muito, muito feliz. Muito obrigada, de fato, pelo convite, porque é uma coisa que eu gosto. Então, então eu fico realmente muito feliz, vocês me deixaram muito à vontade. Queria te agradecer, em especial, né? Você me quebrou um super galho, você foi lá, deu um conteúdo incrível lá dentro da Arqueia, que é essa minha mentoria de tráfego. Então, assim, já faz o seu jabá também. Já faz o seu jabá aí. Obrigada. Eu estou para lançar de novo, eu abri a mentoria, né? Sobre marca pessoal, posicionamento arquetípico, dentro dessa estrutura que eu falei para vocês, desse PIN, que seria a personalidade, imagem, narrativa. Só que não é só arquétipo, porque isso aqui a gente está vendo um pedacinho daquilo que é o nosso posicionamento. A gente precisa pensar outras coisas, né, dentro do posicionamento. Então, é uma mentoria para pensar em tudo, né, que vai se relacionar lá com a nossa marca, e o arquétipo ele tem um papel, né, de destaque nisso tudo, dentro da minha, né, do meu posicionamento, dentro da minha ferramenta e tudo mais. Então, eu vou reabrir agora, semana que vem, quarta-feira, não vou lembrar agora a data de cabeça, porque nossa, minha mente está super acelerada, mas eu vou reabrir, 19. Não, acho que é 20. 19 é 20, sei lá. É 19, não é? É 19. Quarta é 19. Então, beleza. Então vai ser um dia depois desse episódio estiver no ar, que a gente vai postar ele na terça. É verdade. Não, gente, falei errado. Não é quarta, é quinta-feira. Quinta? Então é 20. Então é 2 dias depois do episódio. Isso, esse episódio vai no dia 18 no ar. Dia 18 20. E ela vai liberar dia 20. Exato, exatamente. E aí, eu tenho uma mentoria para fazer todo esse desenvolvimento da marca, né, de estruturação da marca, para que vocês entendam, minha filha, é mole, para que vocês entendam o que está fazendo, olha isso, né, uma figurinha. Traz ela. O que se está fazendo, né, assim, a gente precisa pensar, como eu falei, de maneira estratégica. Claro, tem muito espaço para a gente ser quem a gente é, ser autêntico, mas se a gente quer sobreviver, a gente precisa entender que nem tudo vai ser sobre a gente. Então, vai ser sobre quem a gente quer alcançar. E também vai ser sobre a plataforma. Então, eu preciso unir isso tudo dentro, né? Fazer o nosso bolinho ali, juntar para botar o fermento para aquilo crescer e tudo mais. Então, essa é a minha proposta.
né, dessa mentoria. E aí tem, logicamente, por ser uma mentoria, tem esse acompanhamento, são 6 semanas e tal, então é bem legal. Demais, top. Bom, show. Agradecendo novamente. Ju, tá convidada para fazer quantos episódios você quiser, o dia que a gente... Se só quiser me chamar, vir também, chamar. Se quiser mais falar também da sua mentoria, também pode vir. Agora eu tô de casa aqui, ó. Tô em casa. E foi um episódio sensacional, velho. Sem brincadeira, eu acho que foi um dos melhores. Foi muito legal. Foi um dos melhores. Certeza. Foi conteúdo, muito bacana. Muito porque bom. Tem muita gente que tem dúvida nisso, né? Então o pessoal sempre fica, escuta a palavra arquétipo, mas não faz ideia do que seja. Eu mesmo tá sou todo fraco. mundo falando, é o assunto do momento. Falando, né? Sim. E aí, como tem essa diferença, né? Quando a maior parte da base teórica que as pessoas usam, de fato, é o livro da Margaret e da Carol. Só que ele é um livro pensado para a marca corporativa. Uhum. Então você não consegue transpor aquilo totalmente, né? Entendi. E o que é a minha principal bandeira, que não é só também falar que beleza, então é tudo sobre a minha essência. Só que isso é de um egocentrismo ou ingenuidade tamanhos, certo? Aproveitar que o espaço aqui, né, livre, vamos falar, ou é um ato de ingenuidade da gente achar que alguém vai me amar só porque eu existo, então eu vou fazer tudo do jeito que eu quiser, e vai ser ótimo, todo mundo vai se conectar, não sei o que, papapá. Ou é ou ingenuidade, ou realmente egocentrismo de falar que, não, eu sou incrível, vou fazer, vai ser do jeito que eu quiser e todo mundo vai amar. Então, não é isso, né? É uma ferramenta. Ferramenta a gente usa, né, com um objetivo específico, tem que saber usar e tudo mais. Imagina você com um martelo, sei lá, você não sabe usar um negócio do martelo, você vai quebrar o treco, né? Não vai. Imagina se você acha que pode bater em qualquer lugar, não é assim. Então é a mesma coisa. Arquétipo é uma ferramenta. Se é uma ferramenta, tem que saber eu tenho, né, que saber usar. Exatamente. Perfeito. Muito bacana. Pô, que demais, muito bom. Pô, agradecer também a Evandrão, a Gé aí por os tempos. Querem mandar os jabás de vocês? Vai lá. Eu sei que o Evandrão não tá nem aí pra isso. Galera, não, jabá da página. Isso aí. Criativa para acompanhar a jornada de criar conteúdo para minha loja da Autêntica Bijus. Eu linko os dois. E agora eu tô direto nos Easters, que é essa ideia por enquanto, né? Mostrando os bastidores para a criação de conteúdo para a loja. Então vai lá, dá uma conferida e também entra na minha loja, né? Na Autêntica Bijus. E vai lá e dá uma olhada no Instagram e entra no site. E compra uma bijuteria. E compra. Claro. Né? Tá certo. Serviço completo, né? Só entrar não vai valendo, hein, gente? Não vai valendo. Isso aí. E é isso, gente. Estamos aí nessa jornada. Tem as séries aqui, depois vocês acompanhem. Isso. Em breve teremos novos episódios do podcast falando com a Gé aí sobre a parada toda. Exato. Então já curte o episódio, já segue a página no Instagram, segue o canal no YouTube. Isso. Para não perder nenhum episódio. Para não perder quem sabe nada. Teremos mais aulas aí nas próximas semanas. E volta, né, Evandro? Tem que voltar também, né? Fica volta aqui também. A volta da Ju também. Tem que voltar. Pô, isso aí. Ele precisa voltar. E já como o Evandrão falou, se você já está assistindo a gente no YouTube, faz a sua parte, compartilha, curte, se inscreve no canal. Se você não gostou desse episódio, que é impossível você não ter gostado desse episódio. Não, é Mas impossível. Se por um motivo você não gostou, compartilha no grupo da Tia do Bom Dia, que já tá bom. E é Exatamente. isso. Me segue também lá no Insta, tô fazendo conteúdo, tô um pouco mais devagar agora, porque realmente tenho muita coisa agora e estou cheio de... Mas estou fazendo conteúdo lá, aparece, vê lá e se precisar de alguma ajuda, é só entrar em contato com todos nós aqui, ó. Aqui. O da Ju é @juliane.paris, né? Com 2 N's. Isso, né? Exatamente. Juliane.paris, 2 N's. E segue a gente lá no @Café com Gelo Podcast, que você vai ter todos os convidados. Antes de sair o episódio, você vai saber quem é lá no nosso canal, nosso perfil do Insta. Nosso Instagram. Isso. Café com Gelo Podcast. Demorou? Então é isso. Sei. Muito obrigado. Ju, ainda não sai que a gente vai fazer uma foto.
E é isso. Até semana que vem com Valeu, Ju. Obrigado. E é nóis. Away. Valeu.